Vem cá comigo, Cacá! Vamos fazer aqui embaixo? Deve. Tá vendo? Boa noite! Tudo bem, queridos? Tá tendo um som legal aqui? Boa noite, tudo bem? Vamos começar o seguinte, vamos levantar, vamos dar uma esticada no corpo. A gente está aqui faz 3 dias, né, que a gente está sentado nessa cadeira, não é verdade? Vamos dar uma esticada. Eu sou a Cacá Ribeiro, sou arquiteta especialista em varejo e visual merchandising. E hoje vamos falar um pouquinho sobre vitrines que vendem. Bora, vamos sentar um pouquinho e eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre essa história. Mas antes de começar, eu preciso compartilhar com vocês um pouquinho sobre o que eu faço no varejo ótico. Mas todo mundo sentou bonitinho? Vamos embora que vai ter um videozinho de entrada. Ah, aqui ó, meu negocinho. Bora lá. Pode dar play? Encantador, não é mesmo? Bom, gente, como eu já estava mencionando para vocês, como arquiteta de varejo e visual merchandising, a minha grande bandeira é que ótica bonitinha não basta. Por que eu gosto muito de falar sobre essa frase? Porque todo mundo, quando senta de frente a um arquiteto, fala, vai tirar meu rim. Eu falei, não, só um pouquinho. Você tem 2, não é verdade? Mas, na verdade, o que eu sempre levo para os meus clientes é o fato de que a arquitetura de varejo, a gente trabalha muito com os nossos clientes com um foco em resultado. A estética e a criatividade, ela importa. Mas a parte estratégica também do nosso trabalho é que faz o resultado vir. E dessa maneira, eu já estou em 24 estados brasileiros, já estou na Europa, Estados Unidos. Recentemente fiz até um projeto em Luanda, na Angola. E dessa forma, já estou com mais de 370 projetos para o varejo. No último ano, foram 70 novas transformações para o varejo, 25 delas para o setor ótico. Estou entrando no meu 14º ano de experiência em varejo e 7 anos aí no setor ótico. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso daqui, ó. Qual é a moeda de ouro? Valendo R$1 milhão. Quem me diz essa resposta? Qual é a moeda de ouro do momento? Boa resposta, gostei de tua. Foi? Foi. Maravilha. Bom, mas eu vou revelar para vocês qual que é essa moeda. Atenção. É um privilégio todos estarem aqui, ó, essa hora, escutando o que a Cacá tem para falar para vocês. Quero que vocês apliquem isso no negócio de vocês. Mas não é só sobre essa atenção que eu estou falando. Eu estou falando da atenção que é disputada diariamente por diversas ações que acontecem no nosso dia a dia. Outra pergunta. Quanto tempo você dorme por dia, cada noite? Vamos lá. Quem dorme aqui de 5 a 6 horas, levanta a mão. Caraca, vocês estão trabalhando, hein? Quem dorme de 7 a 8 horas por noite? E quem dorme mais de 9 horas por noite? Brincadeira, não faço isso, não. Ah, gostei. Maravilha. Mas por que eu estou trazendo esse assunto para vocês? Por causa disso daqui, ó. Vocês sabiam que os brasileiros passam, em média, 9 horas em frente a uma tela? 56,6% dos brasileiros eles ficam diante de uma tela. E a gente ganhou a 2ª posição. Foram 45 países avaliados e a gente ficou em 2º lugar como o país que mais fica em frente numa tela. Então, sabe o que isso leva a gente a entender? Isso aqui, ó. Economia da atenção. A gente está falando hoje de uma economia de fato da atenção, onde a nossa corrida diária é exatamente como que eu vou fazer com que o meu cliente olhe para o meu negócio. De um lado, nós temos o digital rápido, veloz, velocidade de informação, um clique, caixas e caixas, conveniência. De um outro lado, temos o varejo físico. E o varejo físico ele tem um potencial tão grande que, se você não usa isso que está na tua mão, você está perdendo muito para o mercado. Eu estive agora em Nova York, na NRF, e lá eu tive a oportunidade de também fazer uma visita ao Google. E lá, conversando com a Silvia, que ela é head
justamente de retail do Google Cloud, ela trouxe assim para nós, que o nosso cliente ele passa, em média, por 6 diferentes tipos de canais antes de tomar uma decisão de compra. Então, WhatsApp, loja física, redes sociais, TikTok. Mas o que me chamou a atenção, que ela trouxe para a gente, é que eles também olham, sabe o quê? O streaming, Prime Video, Netflix. Aí eu falei, que curioso essa jornada. A jornada não é mais linear. Preciso de um óculos, vou no oftalmo, pego minha receita, visito uma ótica. Não. Preciso de um óculos, pergunto para o ChatGPT primeiro o que ele acha, onde eu posso ir. Né? Aí ele vai falar, pergunto para ele o que ele vai, vou procurar informações na internet, vou ver no TikTok, tá bombando, vejo um vídeo, nossa, gostei daquele óculos. Porque vocês sabiam que a Netflix e o TikTok são as redes que mais concorrem entre si? Vocês sabiam que o principal concorrente do TikTok é a Netflix? Todo mundo disputando atenção. Uma correria pelo pessoal ficar mais tempo com você, olhando para eles. Bom, quem viu essa série aqui? Levanta a mão. Maravilhosa, né? Eu me recordo que todo domingo eu acordava com meu pai assistindo o Senna. Chorei um monte. Quem chorou? Chorei. Na série, então, nó. Porque aí parece que eu entendi, de fato, o que estava acontecendo. Mas olha que legal o que a Persol fez. Ela entendeu que a jornada de compra não é mais linear. Então, não é somente a ação de você sempre investir em marca, como o Caito trouxe para nós, ela é importante. E aí, eles foram lá, fizeram essa parceria, colocaram um óculos aqui, ó, no Seninha, lá vendendo. R$ 2.630 esse modelinho. Baratinho. E aí, a pessoa, ela olha, gera desejo. Ali já estava começando a jornada de compra dele. Gera desejo, vou no TikTok, vou na loja física. Então, a gente está falando de uma jornada mais omnichannel. E nós temos algo na mão tão precioso que é o varejo físico, onde está acontecendo uma grande correria do digital para vir para o nosso físico. Porque o físico ele é capaz de gerar experiências que o digital não entrega. Bom, nosso talk de hoje é sobre vitrines que vende. Aí a pergunta é, como? Beleza. No momento que eu estava montando esse material, eu falei, planejamento, curadoria de produtos, técnica expositiva, esse é o básico, gente. Ter uma estrutura de planejamento, curadoria e também de técnica expositiva, entender como usar o visual merchandising ao nosso favor, é o básico. Eu estou aqui para dividir com vocês o quê? Algo diferente e alguns números. 80% da decisão de compra, ela acontece ainda na vitrine. Olha esses dados que importantes que o Sebrae trouxe para a gente. E o seu faturamento ele pode aumentar em até 25% mais com o uso da vitrine. Porque quando você tem uma estratégia estruturada e criativa, você pode ter esse recurso. Então, vamos falar um pouquinho da Cacá sobre a jornada irresistível, que eu costumo dizer tempero Cacá. Vamos falar aqui de 3 pilares importantes de como, de fato, além de planejamento, técnica expositiva e curadoria assertiva. Quando eu falo assertiva, não é colocar 352 tipos de óculos ali na vitrine, porque isso não vende. Minimizar o processo de escolha do teu cliente é o seu papel. Cassandra Napoli, WGSN, ela falou que a correria agora não é sobre uma esteira. O teu cliente ele não quer saber qual corredor ele quer entrar. O teu cliente quer saber qual que ele precisa comprar. E esse é o nosso papel, assertividade. E eu vou começar com um videozinho aqui para começar a falar um pouquinho desses pilares. Opa. Como dar o play aqui, hein?
olha que ação maravilhosa que esse pessoal fez. E aí a gente pega isso e entende o primeiro pilar, que é o efeito surpresa, que a gente chama de to have fun, o brincar. Em tempos onde tudo está chegando com tanta velocidade na frente de casa, em caixas e caixas, o que a gente pode fazer para, de fato, valer a pena essa interação do cliente com você? Então, o efeito de criar uma surpresa ou trazer o sensorial ao seu favor é um efeito que você pode buscar. Ai, Cacá, mas eu não tenho essa tecnologia, aperta botão, nem sei como é que isso funciona. Tá bom, então vamos melhorar. Vamos trazer um pouquinho para a nossa realidade? Beleza. Passei em frente dessa vitrine. Quem está acostumado com esse tipo de exposição? Levanta a mão. Quem faz isso diariamente? Levanta a mão. Vamos puxar a orelha de vocês. Mas o que acontece? Eu passei em frente a essa vitrine, eu tirei foto, falei, caramba, olha o tamanho dessa vitrine, gente. Eu não estou entendendo nada que está acontecendo aqui. É óculos para todo lado, já entendi marca, ou seja, aqui é uma vitrine que está vendendo produto único e exclusivamente produto, preocupado com parcela, com preço de marca, onde eu posso pegar e escolher do meu celular e comprar mais barato pelo meu celular. Nosso cliente hoje ele tem poder de compra no bolso. Olhei tudo isso, falei, vamos brincar um pouquinho com descoberta? Então, de acordo com esse efeito que a Cacá trouxe, de uma maneira possível, que você consegue aplicar, beleza. Essa foi a proposta que a gente fez. Notaram a diferença? Aqui a gente tem planejamento, tem curadoria, tem técnica expositiva e ainda temos ali a ideia de inserir a tela, porque essa tela que ia gerar mais conexão, mais movimento, que é importante, que ele não tinha nada sobre isso, e a gente simplesmente criou um QR Code surpresa, para que o cliente seja convidado a entrar. Note que a gente colocou um óculos dentro de uma doma de uma maneira muito proposital. Porque a gente consegue, dessa forma, por mais que a vitrine ela seja grande, a gente consegue, nesse formato, dar o direcionamento adequado para o que nós temos. Então, o consumo ele precisa ser inteiro e depois ele precisa vir em camadas. Ah, legal, o cliente vai ler o meu QR Code. Bacana, manda ele para onde? Rapaz, você não me manda para o WhatsApp da tua loja? Não faz isso. Porque aí você está querendo vender produto de novo. Ah, então vou mandar ele para onde? Pô, vamos criar um efeito surpresa? Vamos falar algum vídeo da pessoa falando? Vamos contar uma história disso daqui para a pessoa ser surpreendida e depois gerar o desejo para, de fato, ele fazer a jornada de entender quem é você para, de repente, gerar o desejo de comprar esse produto? Essa é a grande sacada, o nosso grande papel. Vamos falar um pouquinho de mais um pilar e agora a gente vai entrar em um outro universo. Vai ter mais um vídeo agora. Ai, meu Deus, a Cacá trouxe o exemplo da Dior. Quem sou eu na Dior? Gente, o que a gente precisa é fazer um exercício de olhar, entender e reter o que é bom para mim.
O que eu posso aprender com as marcas de luxo, com as vitrinas de luxo, e quando você sai daqui ou quando você vê algum tipo de informação pela internet, você fica, meu Deus, o que é isso? Sabe o que eles estão fazendo aqui? Storytelling, contando histórias. E a gente teve uma aula agora, mais cedo, do Caíto Maia, falando sobre contar histórias, sobre conta a história desse produto, conta a história desse produto, qual que é a história do teu negócio. A história que está por trás do teu produto é o que vai fazer a venda acontecer. Outra informação que a Cassandra Napoli trouxe para a gente, da WGSN, é que primeiro o teu cliente compra a tua história, depois ele compra o seu produto. Não é à toa que Caíto Maia está indo tão bem. Tá, mas o que seriam essas histórias? Criar ambientações divertidas, descontraídas, mágicas, misteriosas. O nível de detalhe e de cuidado dessas marcas luxuosas é tanto que você percebe que a textura do bonequinho é a textura da Dior, que o detalhe da orelhinha ali da anteninha da borboleta é o fecho da bolsa. Puxa, Cacá, é muito investimento aqui, hein? E agora? O que a gente pode fazer? Então, tá bom. Outra vitrine. Padrão, né? Gostaram? O que vocês acharam dessa vitrine aqui? Quantos óculos tem aqui por metro quadrado? Centímetro quadrado. Quem faz isso? Levanta a mão. Está começando a diminuir as mãos, está tudo bem. Bom, mas o que a gente fez? Pegamos essa vitrine, eu passei na frente dessa vitrine e eu falei, nossa, que desperdício. Por que você está fazendo isso? Aí eu falei, bom, vamos melhorar, mas vamos melhorar de uma maneira simples. Vamos contar uma história? Vamos levar essa vitrine para o verão. Resolvi levar essa vitrine para o verão, porque estava no verão, e eu decidi porque eu queria criar, enfim, e era isso. De uma maneira mais descontraída, de uma maneira mais acessível, mas querendo criar um pouco de curiosidade, para sair um pouquinho do padrão. Olha, é a mesma vitrine. Estou convidando, o meu óculos está até flertando ali, ó. Olha lá vem ela. Está criando uma persona. Gente, me perdi na palavra, é isso aí. Estou criando um personagem para o óculos. Estou criando uma conversa. É como se eu estivesse levando esses óculos aqui para curtir uma vibe de piscina e de praia e estar conversando. Aí a pessoa passa na frente, ela fala, que curioso. E quantas pessoas deixam de fazer uma ação dessa que não é nada de reinventar roda? Não estou trazendo para vocês soluções de reinventar roda. A minha provocação aqui com vocês é trazer um novo olhar para vocês, uma maneira que vocês consigam sair um pouco daquele cenário anterior. E a gente consiga ter mais recursos criativos e estratégicos, por mais que simples, para a gente ter ali soluções diferentes. Agora, vamos para mais um vídeo. Pode colocar play? Esse vídeo aqui, é da loja que chama Aritzia. A Aritzia é uma loja de departamento em Nova York, fica na Quinta Avenida. Essa vitrine foi uma das vitrines mais comentadas agora em 25. Por quê? Porque a Aritzia, ela estava fazendo o lançamento dessa jaqueta, e eles simplesmente, a equipe do pessoal, enfim, decidiram ampliar o tamanho dessa jaqueta e colocar essa jaqueta em movimento. Todo mundo passando lá, nossa, que curioso. E não acaba por aí. Ela fazia um convite a você entrar dentro da loja e você provar a jaqueta, ampliando o tamanho dela, para que você pudesse fazer uma mídia descontraída e espontânea para a marca. Tá, então, o que eu estou falando aqui? Qual é a terceira técnica que eu estou trazendo para vocês? Gigantismo. Sair do óbvio. Então, esse pilar que eu quero trazer para vocês é justamente para que a gente possa pensar um pouquinho fora da caixinha. Mas quando eu falo pensar um pouquinho fora da caixinha, não estou querendo que você reinvente roda, não. Deixa eu mostrar uma coisinha para vocês. Essa é uma vitrine de um cliente nosso. Quando ele chegou, ele falou assim, Cacá, te encontrei. Eu falei, ui, tudo bom? E ele falou, então, a minha vitrine está assim, mas a minha vitrine é pequenininha. Olha, como é que eu faço para deixar essa vitrine bacana, chamar atenção? Eu preciso criar alguma coisa. Eu falei, já sei o que eu vou fazer para você. Gigantismo. Sair do óbvio, usar recurso de iluminação,
usa a textura. A gente criou essa ideia de mão saindo de dentro da parede, mão que nasce de dentro do tablado, aumentou o tamanho da mão, colocou um óculos ali. A pessoa passa e fala, caraca, como é que essa mão está saindo daquela parede? Já começa a criar ali um ponto de chamada de atenção que antes não tinha. Antes eram umas cabeças coloridas, empilhadas, enfim. E agora? Agora, com o recurso de luz, do gigantismo, de técnica, de cor, a gente consegue ter aí um recurso mais de chamada de atenção para a gente. Bom, quero trazer isso aqui para vocês. Vocês conhecem o experimentinho das pulgas? Vocês já ouviram falar? Gente, o que é isso daqui? Deixa eu explicar para vocês, para eu chegar onde eu quero chegar. Esse experimento ele consiste no quê? Em você treinar as pulguinhas. Aí, como é que eles fazem? Eles colocam essas pulguinhas dentro do pote, dentro de um jarro, e as pulguinhas elas têm a capacidade de pular 200 vezes mais o tamanho que ela tem. Mas aí a pessoa foi lá, colocou ela dentro de um pote e colocou uma tampa em cima. E aí passa uma semana, a pulguinha fica pulando que nem uma louca lá, batendo ali na parte de cima, na tampa. Passa algumas semanas, a pessoa vai lá e tira a tampa. A pulguinha, ela começa na primeira semana a pular, 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 pular. Mas conforme ela começa a pular e começa a ver que não tem sucesso, que ela não vai sair dali, ela fica quietinha. O pulinho dela vai ficando cada vez mais baixo. Aí o cara vai lá, tira a tampa e a pulguinha fica presa lá dentro. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque é como se a gente... Imagina isso aqui como se fosse o nosso negócio. A gente tem potencial para pular e sair de dentro desse pote. Ah, mas eu não tenho recurso financeiro. Ai, mas eu não consigo fazer agora. Ai, porque eu não tenho tempo. Ai, porque é caro. Ai, lá. Vocês estão sendo adestrados pelas próprias características do dia a dia de vocês, das crenças limitantes, para falar bonito, que vocês têm. Então, o que eu quero, nesse momento, é justamente trazer uma provocação para vocês. A gente não precisa reinventar a roda, mas a gente precisa fazer ações diferentes para que a gente consiga chamar a atenção do nosso cliente. E lembrando, nós somos do varejo físico. O varejo físico nunca esteve tão em alta. Um momento do 2020, todo mundo com desesperado vai morrer. Quem diz que vai morrer, gente? Está mudando o nosso papel. A gente está ganhando um protagonismo tão grande que não sei se eu consigo transbordar essa alegria que eu fico dentro. Porque nós somos do varejo físico, nós somos robustos. Só que a gente tem uma joia na mão e simplesmente não explora essa joia. E eu estou aqui, junto com vocês, para ajudar vocês a explorar essa joia e tomar a decisão de fazer diferente. Porque não adianta nada vocês passarem aqui 40 horas com um tanto de aprendizado, chegar a semana que vem, que amanhã tem Expótica, e não fazer absolutamente nada. Sabe o que vai acontecer? Nada de diferente na vida de vocês. Então, essa é a ideia de trazer para vocês caminhos novos. E agora eu vou mostrar um videozinho no final de algumas transformações do que a gente já tem feito no setor óptico, para vocês verem antes e depois do nosso trabalho, começando por aqui. Acho que tem que dar um play. QR Code aqui, que a gente entra em contato com vocês. Tá certo, gente? Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela atenção de vocês. Você gostou umas óticas bonitas, hein? Você viu, rapaz? Você não viu nada. Ó, sucesso. Ó, lá tem uma cliente minha ali, ó. Ficou bonito sua ótica? Ela não sabe ainda, ela tá no processo. Vai passar mal, porque, ó, ela nem sabe o que Isso espera. é de onde? Isso é aonde? Aqui? E você tá lá no Paraná? Você fez a ótica dela aqui? É importante ressaltar que eu nunca fui em nenhuma dessas óticas. A gente faz o trabalho totalmente online. É uma metodologia que eu desenvolvi e estou aí há 9 anos nesse mercado. Uau! Você tá igual o Fábio. O Fábio não fala que o negócio dele é ecológico. Rapaz, é para criar um clima. Fechou. Fica aqui que você vai ganhar prêmio ainda. Oh, é Pix? Ah, não é Pix. Mas é de sistema aí dentro. Tem Pix aí dentro?
Mas tem um presente, tem uns presentes bons ali. Ah, que bom, Fica que aí que dá bom. vontade já. Tá bom, tá certo? bom. Obrigada, Mas, obrigada, gente. Ó, presta atenção, gente.